Oi, meninas! Minhas pupilas, lavadeiras, passadeiras, aquela que cozinhou, que fez aquela comida maravilhosa, aquela que deixou aquele banheiro perfumado. Eu sou a Gláucia Moraes e esse é o canal Empregada Milionária. Fique aqui e fique rica. Hoje eu queria passar para vocês 5 fases para você alcançar a sua riqueza, meninas. E eu sempre falo aqui no começo do vídeo para vocês que é para vocês colocarem o fone para vocês ouvir, porque tem coisas que são só para você, é só para o seu ouvido ouvir, foi feito para você aquilo que você está ouvindo. Não adianta você colocar ou você falar com outra pessoa, porque é muito frustrante quando você está começando no mundo dos investimentos, você está num ambiente de trabalho, você quer compartilhar, porque você vê que aquilo é possível mudar a sua vida e você quer mudar a vida dos seus colegas também. Mas quando você acaba falando para eles assim, acontece o quê? Uhum. Entendi. Então acaba sendo assim bem frustrante. Eu sempre falo para vocês, coloque o fone de ouvido, porque às vezes isso que eu tô falando é para você, não é para ninguém mais. É para sua mente, é para o seu coração, tá bom? E eu sempre brinco com vocês com o espanador, porque eu sou uma empregada doméstica CLT. Eu sei que tem muitas mulheres nessa categoria, nesse trabalho, e eu sempre falo para vocês o quê? Que é para vocês espanar aquele pensamento, espanar aquela energia. Por que, gente, eu falo isso? Porque se você não acreditar que é possível mudar a sua vida, não tem vídeo, não tem conteúdo, não tem trabalho, não tem nada que resolva. Você não pode querer ficar pensando que a sua vida vai mudar e querer que caia lá do céu a solução pronta no seu colo e é só você pegar e levar para casa e resolver a sua vida. Então, por isso que eu sempre falo que é muito importante você limpar seu pensamento de coisas que não vai te agregar em nada, coisas que não vai ser solução para sua vida, para aquele momento que você tá, porque a nossa vida ela vai passar de qualquer forma, gente. Assim, a certeza da nossa vida é só a morte, tá? É até feio falar isso, né? Mas é a única certeza que a gente tem. Ela vai passar de qualquer forma para nós. E é aquilo que eu já disse uma vez, ficar rico e ficar pobre dá o mesmo trabalho. Você só precisa escolher qual você quer. Então, assim, mude as frequências do seu pensamento. Procure pensar em coisas melhores, agradecer o que você tem, porque o universo ouve e manda de volta para você. Por isso que eu sempre falo para você pegar o espanador e espanar qualquer coisa que estiver te atrapalhando, te incomodando, porque o pensamento ele faz toda a diferença na nossa vida. E não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui nesse canal para você ter esse conteúdo, para você ouvir uma empregada que está aqui trabalhando igual você, que passa aí os mesmos dilemas, as mesmas coisas, para a gente conseguir juntas mudar de vida, mudar a nossa realidade, porque eu acredito o tempo todo que a gente pode mudar sim, e eu quero ajudar você a mudar a sua. Então bora lá, gente, porque a primeira dica que eu passo para vocês, a gente começa naquela fase de especulação. O que é especulação? A especulação é aquela parte que você ouve, às vezes, no Instagram, alguma coisa sobre investimento, você vê um vídeo no YouTube, você vê alguma coisa, às vezes você vai no supermercado, tem aquela banca de livro, lá tem alguma coisa falando sobre investimento, os segredos da mente milionária, a porta para os investimentos, várias coisas assim. Então é um especulativo. Você ouve aquilo ou você vê um conteúdo e pensa, deixa eu dar uma olhada, deixa eu entrar aqui para dar uma pesquisada. Então é uma fase que você vai especular, você vai estudar, tentar entender o que é um investimento. A gente pula daí para a parte 2, que é iniciar. Você começa a estudar e você fica com medo, porque você não entende muita coisa, mas você resolve colocar num CDB que tem lá no seu banco digital, que foi o meu caso, ou você começa a guardar numa caixinha, né, tipo aquela caixinha da Nubank, ou no porquinho do Inter, que lá todo mundo fala que rende todo dia, rende mais que a poupança. Então você começa a iniciar nos investimentos ali, começa a entender e ver como que funciona. Daí então a gente passa para a fase 3, que você já se torna um investidor. A partir do momento que você deposita lá um pouquinho do seu dinheiro em um CDB, numa LCI, numa LCA, que são investimentos de renda fixa, que eu te aconselho a começar por esses, que são totalmente seguros, tanto igual a poupança, só que rende mais
Então, a partir daí, você já é um investidor, você já começou a investir, a mudar de vida, a mudar a realidade da sua família. A partir desse momento que você começa a investir o seu dinheiro, aí você já está entendendo um pouquinho sobre o que é renda fixa e você resolve ver um pouquinho o que é a variável. Mas a partir do momento que você tem a sua reserva de emergência, já tem lá um pouquinho investido em um CDB, em um LCI, um LCA, em um tesouro, em qualquer modalidade dessas de investimento, você começa a estudar um pouquinho da variável para ver como que funciona. E aí você começa a querer colocar uma ação da Petrobras, uma da Vale, uma da CPFL, que é energia. Você começa a estudar, começa a ver sobre fundos imobiliários, que é de tijolo, que é de papel, o quanto que eles pagam, se vale a pena. Tem muitos aqueles famosos que os youtubers falam. Você começa a se interessar mais e começa a já começar com o pezinho na variável. Já começa a se tornar um investidor, a reserva de emergência montada, sua renda fixa formada e começa a diversificar a sua carteira. Depois você já vai passando para a fase 4, que é a fase de acumulação. Gente, gerar patrimônio. Uma das coisas que acontece quando você começa a investir é o que você pensa assim: nossa, por que eu não descobri isso antes? Poxa vida, eu queria ter começado a investir mais cedo. E aí você começa a querer investir cada vez mais, porque você quer acumular. Então você fica naquela fase de acumulação, de gerar patrimônio, de construir a sua renda passiva. O que é a renda passiva? É aquele dinheiro que trabalha para você nos ativos que você tem na sua carteira e vai te gerando lucro, vai colocando dinheirinho ali no seu bolso, vai caindo ali os lucros, os dividendos na sua conta, tá bom? E isso vai gerando a sua renda, eles estão trabalhando para você. Todo mês você vai receber aluguel, vai receber juros, vai receber dividendos, sem precisar trabalhar. Isso é uma renda passiva, uma renda que você não precisa trabalhar para ter ela ali todo mês, tá bom? E aí a gente vai passando para nossa última fase, que é a fase do desfrute, a fase do aproveitamento, de você aproveitar, de você tomar posse daquilo que é seu, de você apreciar a vida, a renda que você construiu, o patrimônio que você gerou para você, para sua família, para ter paz e tranquilidade no futuro. Aí você vai poder usufruir, aproveitar, viver a vida que você sempre quis através dos investimentos, da renda que você foi construindo ao longo desse caminho. Ai, Glócia, mas quanto tempo isso vai demorar? Gente, eu costumo falar que eu faço a minha carteira para minha aposentadoria, para daqui uns 20 anos só. Nossa, você tá doida? Você tá começando agora para daqui 20 anos? A gente não pode contar só com a nossa previdência social. O INSS está abrindo um rombo, um buraco cada vez maior e a nossa aposentadoria está cada vez mais difícil, mais distante, principalmente na nossa categoria de doméstica, que o piso está em torno de 1.000, acho que 1.500, 1.600. Então, assim, é complicado. Provavelmente, se a gente conseguir se aposentar, a gente vai ter que continuar trabalhando. E esse trabalho que a gente faz doméstico não é fácil. É um trabalho desonesto, porque a luta contra ele é desigual. Por que eu falo isso? Porque o trabalho doméstico, onde você está todos os dias ali cuidando de uma casa que não é a sua e você ainda precisa cuidar da sua, manter a sua também, gerir ela, é um trabalho que ele acaba com você, mas você não consegue acabar com ele. Então é uma luta totalmente desigual. Nossa, mas 20 anos eu prefiro viver o meu agora, mas você vai chegar daqui a 20 anos. Um exemplo bem assim específico. Eu tenho um filho de 10 anos. Daqui 20 anos ele vai estar com 30 anos. E, com certeza daqui 20 anos ele já vai estar já vai ter saído da faculdade, ele vai querer se casar, ele vai ter festa de formatura, festa de casamento. Daqui 20 anos eu quero ter condições de estar tranquila, de ter uma renda passiva, aonde eu vou poder estar lá no casamento do meu filho, na festa da faculdade, numa viagem maravilhosa em família, com todos juntos. Eu quero ter essa liberdade financeira, gente, de não precisar depender só do meu trabalho ou de uma aposentadoria do INSS. Então pensa você comigo, se você tem um filho que ele tem aí, né, em torno dessa idade, você não quer estar presente no dia que seu filho for casar? Você não quer estar presente na faculdade do seu filho?
Você não quer fazer uma viagem com eles quando eles estiverem mais adultos? Então, por isso que eu penso que você tem que começar a investir agora e montar uma carteira e pensar que ela vai te gerar renda daqui 20 anos. A gente vai construindo aos pouquinhos a nossa aposentadoria, a nossa renda passiva. E o que acontece é que às vezes a pessoa começa e para. Por quê? Porque ela fica ouvindo muitas coisas que os outros falam, que isso não dá em nada, que isso é arriscado, que isso não vai dar certo. Mas, gente, posso falar uma realidade para vocês? Se um dia eu te falasse que você vai ganhar um prêmio e você vai competir esse prêmio com 20 milhões de pessoas, qual é a sua chance de conseguir? Nossa, se fosse 20 pessoas eu teria uma chance. Se fosse 20 mil pessoas, talvez eu conseguiria. Mas 20 milhões de pessoas e eu lá no meio, sem chance nenhuma. E se eu te disser que você já venceu essa corrida de 20 milhões de pessoas e já foi contemplado? Ai, como assim? Você tá ficando doida? Eu não ganhei nada. Gente, para fecundar um óvulo, são 20 milhões de espermatozoides correndo desesperadamente, atropelando um ao outro lá. E você que estava lá no meio desses 20 milhões foi contemplado, conseguiu passar por toda essa corrida, por esse caminho longo, conseguiu vencer todos esses outros participantes, esses tentantes, e você foi contemplado a conseguir. Você já venceu a corrida mais difícil para chegar na vida. Agora, como que você pode ter um pensamento ou ouvir alguém dizer para você e você acreditar que você não é capaz, que você não vai conseguir? Olha já, minha amiga, aonde você já chegou. Então eu quero que você saiba que é possível sim investir a longo prazo. Não pensa que a gente vai usar esse dinheiro agora. Nossa, mas eu recebi tão pouquinho, mas não é para agora, é para depois. Os juros compostos vão trabalhar a nosso favor. O universo vai conspirar a seu favor. Esse vídeo tá aqui a seu favor. Então, deixe seu like, se inscreva, curta, compartilhe e vamos sim, é possível mudar de vida. Você já é vencedora, você já é abençoada, você já conseguiu vencer essa corrida mais difícil, você foi a contemplada número 1 e vai continuar sendo, minha querida, aqui, hoje e para sempre. Então, não esqueça, estude, invista, diversifique, mude a sua vida e fique aqui e fique rica. Beijos milionários para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!